Olá, estamos juntos aqui neste culto online da nossa ISLB. Nós queremos acolher a todos vocês que junto conosco estão aqui para ouvir a palavra de Deus, celebrar a misericórdia do Trino Deus. Nós somos os pastores Fábio Wormsbecker, da Paróquia Luterana da Ponte do Imaruim, aqui em Palhoça, colega Dirceu Grijo, da Paróquia Luterana do Aririu, também aqui no município de Palhoça, e eu sou o pastor Eric Nelson, da Paróquia de Palhoça. Juntos nós queremos com você levarmos a Deus o nosso culto, a nossa adoração e receber a sua palavra neste culto online. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos Amados, queremos saudar a cada um de vocês que nos acompanha nesse culto com as palavras que as senhas nos trazem para esse dia, palavras de Lucas 24, o versículo 32, aonde está escrito: os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqueles dois homens estiveram lado a lado com Jesus, mas não conseguiam o enxergar como Salvador. Talvez hoje também eu e você em muitos momentos temos caminhado com Jesus, mas ainda não o conhecemos. Por isso, nesse dia, nessa celebração, nós queremos fazer com que você possa entender as misericórdias de Deus e a grande oportunidade que cada um de nós tem de caminhar junto a Ele e o reconhecer como nosso Senhor e Salvador hoje e sempre. Amém. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Queremos ter uma palavra de oração. Deus amado, nós te somos gratos por esse dia, quando podemos celebrar culto a Ti. Também, ó Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por tantas vezes termos nos afastado da Tua presença. Somos gratos, ó Pai, porque quando olhamos para a cruz,
Nós enxergamos ali o teu grande amor revelado a nós através da morte de Jesus Cristo. Assim nos faz perdoados, nos faz purificados pelo sangue do Cordeiro. Nos abençoa, nos guarda e que também a palavra desse dia toque em nosso coração. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso eu posso dizer que se cada um de nós confessou o seu pecado de coração arrependido, nesse momento Deus nos perdoa. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Como leituras bíblicas previstas para esse momento, temos o Salmo 30 que diz: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitistes que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu, Deus meu, clamei a ti por socorro. Tu me curastes. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando deixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Do Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 19, assim diz: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou.
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia de 153 grandes peixes. Mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles e depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, você sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você cingia e andava onde eu queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Até aqui a palavra do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. O bom funcionamento do nosso coração é fundamental para que nós tenhamos saúde, para que nós também nos sintamos bem. Da mesma forma, podemos dizer, metaforicamente, que o bom funcionamento do coração, ele também nos leva a sentir aquilo que é essencial, que é tão importante. Entre aquilo que nosso coração sente está a misericórdia. Misericórdia tem a ver com o coração que sente a miséria, a dor da outra pessoa. O nosso coração, quando ele capta, quando ele percebe a dor do outro, quer dizer que ele está vivo, que ele consegue se sensibilizar,
ter misericórdia. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós queremos, a partir da palavra do Salmo 30 de João, capítulo 21, que nós ouvimos, queremos receber da parte de Deus também aquilo que Ele nos promete, nos fala sobre a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, nosso Senhor. Queremos olhar primeiramente para a presença do mal, da dor, do sofrimento em nossa vida. O salmista, o Salmo de Davi, o Salmo 30, já compartilha da sua experiência, que nós também podemos nos sentir incluídos, que ele, em determinado momento da sua vida, também se sentiu extremamente debilitado, perseguido, acusado, desanimado. Ele sentiu que a vida dele estava indo para o fim e que, inclusive, as pessoas ao redor dele teriam motivos para zombarem dele, para considerarem ele um fracasso. E ele clamava a Deus, ele pedia misericórdia, ó Deus. A maldade, a desgraça que existe no mundo, que existe também na nossa vida pessoal, ela é verdadeira. No Evangelho de João, quando nós lemos esse relato em que Jesus aparece para os seus discípulos após a sua ressurreição, nós temos ali discípulos que também estão desanimados, descrentes. Eles querem agora voltar para a sua vida antiga. Eles acham que agora tudo aquilo que eles acreditavam, que tinham como inspiração, como foco da vida deles, a missão que Jesus estava mostrando para eles, que isso tudo tinha acabado. Pedro também, ele está lidando certamente interiormente com o sentimento de culpa. A culpa de ter traído Jesus, ter negado Jesus 3 vezes antes do galo cantar, naquela sexta-feira de madrugada. Pedro, ele também precisa de misericórdia, ele precisa de nova esperança, ele precisa ser resgatado, curado dessa sua aflição interior. No mundo em que nós vivemos hoje, você e eu, nós também experimentamos tantos sinais do mal, da maldade, da desgraça que vem de dentro de nós, que vem também de um mundo organizado, sistematizado, muitas vezes de formas que também fazem com que a dor aumente, com que o sofrimento também se multiplique. A desgraça que vem também pelo inimigo de Deus, o diabo, que vem trazendo mentira, engano, vem colocando pessoas umas contra as outras. O sofrimento é real. Nós vemos idosos sentindo isolados, sozinhos, desprezados, como se não tivessem mais valor na vida. Mas vemos também crianças, adolescentes, que lidam com o sentimento do vazio, de não terem o porquê viver. Nós temos a presença, infelizmente, da desgraça também na nossa vida. Pessoas que já não conseguem mais sentir misericórdia umas pelas outras. Vemos que dentro das próprias famílias, pessoas se fecham uns para os outros, ali dentro da sua sala, dentro do seu apartamento, da sua casa. Pessoas sofrem e ninguém percebe, ninguém dá bola. Talvez muitos ali olhando, passando tempo junto às redes sociais e não percebendo a dor, a solidão do seu próprio filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa. Queridos, nós queremos olhar para a esperança, a palavra que tanto o salmista compartilha conosco, quanto também aquilo que Jesus fez e de que forma a misericórdia de Deus se manifesta ali. Davi vai dizer que sim, ele sentia como se ele estivesse numa escuridão, mas lentamente ele começou também a perceber que o choro pode durar uma noite inteira,
mas a alegria vem pela manhã. Ele sentiu que Deus olhou para ele, que Deus se importava com ele, ele começou a perceber que a vida dele estava sendo, talvez lentamente, resgatada daquela situação. E ele começou a perceber, a ver que a misericórdia de Deus, ela estava se manifestando e talvez foi necessário que os olhos dele se abrissem, que o coração dele começasse a perceber sinais da misericórdia de Deus na sua vida. E isso levou ao louvor a Deus, levou à gratidão, levou a proclamar de que Deus sim é misericordioso e bondoso. Jesus, quando ele então encontra os seus discípulos após a sua ressurreição, ele sabe que esses discípulos precisam ser tratados, curados, precisam ser restaurados e dados nova energia, nova força, e especialmente Pedro necessita ser também restabelecido da sua culpa, dos seus sentimentos gerados por aquela traição. Vejam como a misericórdia de Deus se manifesta na pessoa do Filho Jesus Cristo. Jesus, ele diz para os discípulos: venham comer. Você já pensou que ali já percebemos o jeito de Deus ter misericórdia daquelas pessoas, daqueles discípulos? Quem sabe também na sua vida, muitas vezes Deus usou momentos assim para também lhe trazer um aconchego, um abraço, um momento de restauração, de comunhão na família, na igreja, na comunhão da Santa Ceia. Jesus, quem sabe também, muitas vezes tem dito para nós: venham comer comigo, venham estar na minha presença. Jesus também começa a servir esses discípulos, ele serve peixe, pão, e Jesus então escuta, tem comunhão com eles. Jesus, ele assim vai demonstrando uma misericórdia muito concreta, muito real, através da presença, do cuidado, das palavras dele. E finalmente Jesus chega a Pedro então, e ele entra num diálogo, uma conversa que restaura Pedro, uma conversa que transmite a misericórdia de Deus. Deus sente o que Pedro carrega lá no seu interior. E através dessa conversa ao redor de um fogo, através de um peixe grelhado, de pães compartilhados, Jesus então diz para Pedro: você me ama mais do que todos estes outros me amam? Essa pergunta é o começo de uma restauração. Essa pergunta, ela abre portas para a misericórdia de Jesus na vida de Pedro. Assim Pedro pode responder e dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus repete, e assim 3 vezes nós temos esse diálogo misericordioso, restaurador. Irmãos e irmãs em Jesus Cristo, assim também quero convidar a nós a podermos ter olhos, ter um coração que percebe sinais da misericórdia de Deus em nossa vida diária, cotidiana. Que essa palavra nos ajude a lembrar, para que o nosso coração não fique duro, fechado, que o nosso coração continue sendo um coração não de pedra, mas um coração de carne, onde o Espírito de Deus possibilita com que a gente enxergue, experimente e seja agradecido pela misericórdia do Senhor. E que desta forma nós possamos louvar a Deus, adorá-lo, testemunhar daquilo também que Deus tem feito em nossa vida, e que nós possamos, como pessoas que reconhecem a misericórdia de Jesus em nossa vida, pelo seu perdão, pelo seu alimento,
por comunhão que Ele nos dá com Ele, com outras pessoas, com tudo aquilo que Deus proporciona à nossa vida em novas oportunidades e também nos dando nova esperança. Ele também quer nos enviar agora para sermos pessoas abençoadas, felizes, ao exercitarmos a misericórdia em nossa própria vida. A misericórdia do Senhor nosso Deus esteja contigo, que tu possas ouvir, que tu possas lembrar que Jesus nos convida a sentar com Ele, a comer com Ele, a ouvirmos as suas palavras de restauração e assim podermos também lembrar e experimentar vida nova e proporcionar também misericordiosamente esta experiência que Jesus nos dá com as pessoas ao nosso redor. Amém. De acordo com o Plano Nacional de Ofertas da IECLB, as ofertas de gratidão deste domingo são destinadas pela comunidade local. Você pode ofertar através do aplicativo da IECLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Querido Deus, graças nós te rendemos por esse momento de estar na Tua presença, na companhia de irmãos e irmãs espalhadas pelo mundo afora. Obrigado, Senhor, que podemos relembrar que as Tuas misericórdias se renovam a cada dia para com cada um de nós. Obrigado por sabermos, Senhor, que Tu tens caminhado conosco, não tem nos deixado sozinhos. Talvez porque ali na Tua morte, antes da Tua ressurreição, o Senhor se sentiu sozinho e abandonado. Nós não nos sentimos assim, ó Pai, por saber que Tu estás conosco e caminha lado a lado com cada um de nós todos os dias da nossa vida, até porque essa foi a Tua promessa também para conosco. Tudo mais, ó Deus, como sinal de louvor e gratidão, aqui nós queremos incluir tudo na oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus para a sua vida. Que o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e que Ele te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus te dê a sua paz, hoje e todos os dias da tua vida. Vamos nós servir ao Senhor com amor, com misericórdia, vamos nós cuidar também da sua criação e uns dos outros. Tenhamos todos nós um excelente momento também a partir dessa palavra que recebemos hoje. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham